Boa noite, pessoal. Aí eu tava repensando, né? Então, aquele primeiro encontro que a gente teve semana passada foi bom para mim, para eu poder me situar mais ou menos como que eu podia trazer esse tema dos 5 elementos. Então, deixa eu trazer para cá que tá parecendo aquelas coisas de jornal do Fantástico, né? Investigativo, assim, minha cara. Deixa eu ver. Agora eu acho que melhorou. Então, eu vi que seria bastante útil trazer exemplos práticos, exemplos do dia a dia, tá? E daí eu vou tentar trazer abordagens de meditação que tenha esse enfoque nos 5 elementos, tá? E além do texto principal do Dança Mágica, eu também pensei em complementar a abordagem do Vimalakirti, que é esse aqui, onde a ênfase também é coisas que acontecem no dia a dia, tá? Então, qual é a ideia? Vocês lembram que a gente tem a mandala dos 5 elementos e as abordagens. Então a gente poderia colocar com a primeira etapa seria chamata, a segunda etapa seria a etapa onde a gente pode ver a bodhicitta, a segunda etapa é quando você levanta e vai para o mundo. A terceira etapa, então, a pessoa diz, mas peraí, o que é que está acontecendo, né? Que isso vem à tona. E a terceira etapa é a bodhicitta e a quarta etapa é, então, quando a pessoa se dá conta de que ela pode pegar os 5 elementos e ela pode treinar tanto o aspecto relativo quanto o aspecto absoluto. Então vocês vão vendo que qual é a ideia. A ideia é vocês pegarem e, enquanto aquilo está sendo apresentado, vocês mesmos irem deduzindo. Espera aí, o que está sendo apresentado é chamata, o que está sendo apresentado é a ação no dia a dia, o que está sendo apresentado é o aspecto da bodhicitta, o que está sendo apresentado é o aspecto que a gente vai dizer que é o aspecto relativo ou absoluto dos elementos. Porque aí a ideia é fazer com que vocês comecem a treinar isso no dia a dia de vocês, tá? E aí eu coloquei quatro etapas ou 4 abordagens dos 5 elementos, mas é óbvio que existem muito mais, tá? Só que essas 4 etapas, elas resumem bem a forma como a gente vai treinar essa questão dos 5 elementos, tá? Então, para começo de conversa, o que é que eu pensei? Pensei que a gente pode retornar esse tema da meditação e o que eu vou fazer é encurtar um pouco o tempo. Em vez de eu fazer 15 minutos de meditação, eu vou fazer 10 nas quintas-feiras, tá? E a ideia seria trabalhar o aspecto de visão e o aspecto de ação no mundo. E aí essa parte da meditação eu deixo para vocês fazerem em casa e quem tiver agenda, aos domingos a gente tem se encontrado para meditar praticamente 45 minutos, 1 hora. Perdão, 1 hora não chego nem a 1 hora, né? Mas 45 minutos de meditação silenciosa, tá? E a ideia é que entre esses intervalos de 7 dias, né, que é uma quinta a outra, vocês tentem, dentro das possibilidades de vocês, perceberem no dia a dia de vocês como que a experiência dos 5 elementos ela se apresenta. Aí, de novo, ela pode se apresentar pela chamata, pela ação no dia a dia, pela bodhicitta e pelo aspecto relativo ou absoluto dos 5 elementos, tá? Na verdade é tudo junto, pessoal, mas a gente separa assim porque fica mais fácil da gente poder localizar, né? Do contrário, é como a gente falou, do contrário é muito bonito falar sobre dança mágica, mas e aí, né? Como é que faz isso, tá? Então vamos começar por aí. Tendo falado como que eu acho que seria interessante a gente seguir, né? Vamos testar. A gente vai ter aí o mês de outubro para fazer isso, o mês de novembro. Se a gente vê que aquilo tá legal, a gente continua.
Se a gente vê que, olha, talvez ficou muita coisa, porque eu vou trazer vários exemplos do dia a dia, né? Então vamos ver de outra forma. Aí vai tranquilo. Sempre lembrando que a minha preocupação aqui é como. Não é tanto encher vocês de conteúdo, mas é feito a gente fez naquele primeiro encontro, que é eu estou falando aqui e eu vou escutando vocês. Aí eu vou dizendo, olha, tem um interesse maior que a gente coloque isso em prática, ou então tem um interesse maior em aprofundar isso na meditação. E a partir daí a gente vai adaptando, tá? E naturalmente lembrando que essa adaptação ela não vem de uma heurística, ela vem dentro do eixo, né? Dentro dos ensinamentos que estão sendo trazidos pelos professores, professoras, e em especial eu tento direcionar tudo dentro daquilo que o Lama Santen está trazendo e ir complementando aquilo. Então, outra forma de visualizar seria o quê? A gente tem uma coluna vertebral e eu estou falando o que é que acontece ao redor disso. Né? Tá? Estou falando o que é ao redor disso. Então, a pessoa se perdeu, o que é que ela vai ter que fazer? Ela precisa voltar e... Peraí, onde é que eu estava mesmo? Por isso que é interessante ter anotado, não sei, mas ter sempre que possível aquelas 4 etapas da mandala dos 5 elementos. Que, repetindo, a primeira etapa shamatha, a segunda etapa a ação no dia a dia, a terceira etapa a bodhicitta, a quarta etapa a questão dos elementos no aspecto condicionado ou relativo, ou os elementos no aspecto amplo, ou aspecto absoluto. Tá? Daí ela tem a coluna vertebral, o que é que ela vai fazer? Ela só vai localizar. E o desafio é vocês mesmos irem localizando. Olha, ele está falando desse aspecto, ele está falando daquele. Tá? Daí vamos começar então. Então a gente vai começar fazendo 10 minutos de meditação silenciosa. Tá? Hoje eu não vou guiar a meditação silenciosa, mas nada também impede que nos próximos encontros eu comece a guiar a partir de shamatha com os elementos, tá? Mas vamos começar hoje.
Como, como comentado, a gente vai começar o Dança Mágica pelo capítulo de prática de meditação, tá? Então, vamos lá para o último capítulo. Página 157. Então é isso. Então, como a gente falou, o Tilenorbo ele tem essa coisa poética, né? Então ele começa já assim: meu avô da presença vigilante. Aí tem a nota do tradutor, que o tradutor traduziu mindfulness como presença vigilante. Tudo bem. Aí precisa cuidar constantemente da criança mimada da mente deludida, a fim de salvá-la do desastre. Então tem essa metáfora que com o amadurecimento da prática é como se a pessoa então ela se posicionasse diante do que está acontecendo com as aparências como um avô e brincando com os netos. Então os netos eles estão tensos porque eles estão querendo jogar o que eles estão fazendo lá, né? Vamos supor que seja jogar futebol, né? Então eles pegam 4 sandálias, né? Havaianas assim, aí colocam 2 de um lado, 2 de um outro, pegam uma bola e começam a jogar. Naturalmente, a criança não pergunta o que é que o avô acha do jogo. Ela diz: vovô, vamos jogar? E já vai puxando. E elas estão tensas dentro do jogo. Mas o avô está lúcido ali dentro. Então, embora o avô jogue o jogo, o avô entende que aquilo é só um jogo, aquilo é só uma aparência. A vida continua, né? Embora aquilo aconteça. Então, o neto ele pode estar super feliz porque tá colocando a bola nas pernas do... A gente chama na linguagem, né? Tá botando a bola na saia do vovô, tá driblando o vovô e o vovô tá lá brincando. Mas a criança, pode ver, se ela leva um gol, ela começa a ficar irritada, né? Então ela toma refúgio no jogo e o vovô não. Então por isso que tem essa comparação do avô com a criança mimada da mente deludida. Por quê? Porque na perspectiva da lucidez, os seres eles se movem como se fossem crianças mimadas em busca de um resultado final que não vem. O que é o desastre, né? O desastre é justamente quando há a dissolução dos elementos. Aí observem que numa linguagem usual a gente vai dizer o quê? Quando há sofrimento. Na linguagem dos 5 elementos a gente vai dizer o quê? Quando há a dissolução dos elementos, porque começa a ter rigidez, então a pessoa tem apego e ela tem apego a modular, digamos assim, a energia em busca daquele resultado. Se aquele resultado acontece, ela reforça o apego. Se aquele resultado não acontece, ela vai se sentir sem chão. Esses termos eu estava anotando para a gente ir associando com os elementos. Por exemplo, não preciso nem detalhar aqui. Qual é o elemento que está associado a pessoa se sentir sem chão? Vamos intuir isso aí. Eu estou me sentindo sem chão, então eu estou sem elemento. E aí? Elemento terra. Ou seja, o elemento terra condicionado à bolha. Porque o elemento terra, no aspecto amplo, ele está sempre disponível. Só que, de novo, o que é que acontece? Devido à ausência de clareza, a gente pega os 5 elementos e faz isso que ele está chamando de dança mágica. Porque, na perspectiva do Sansara, seria o quê? Que coisa tola, que coisa boba. Tá lá
o vovô brincando com os netinhos lá e que coisa tola. Na perspectiva da mandala de 5 elementos, aquela é a dança mágica. Por quê? Porque os netinhos só vão se mover se o olho deles estiver brilhando para aquilo. Tanto é que tu pode passar. Hoje não, né? Hoje eu não faço mais isso, mas eu lembro que eu passava para ir pro colégio, quando eu era criança, eu passava pelos campos de futebol da várzea, né? Ou seja, campos de futebol de várzea. E aquilo com o tempo virou uma outra coisa. Ou seja, as pessoas já olhavam pro campo de futebol e a energia delas já estavam na flutuação de energia vendo outra coisa. Ou seja, não é o campo de futebol fora que é o ponto. O ponto é o que está acontecendo dentro. Aí pode ser campo de futebol, pode ser qualquer outra coisa. Então a gente vai ver que, por exemplo, os elementos, de modo intuitivo, a gente começa a ver o interesse, a sensação de que a gente vai expandir aquilo ao nosso redor, que é o elemento ar, a sensação de que eu tenho que me mover com ímpeto, né? A sensação de estar vivo ali dentro, que é o elemento fogo, a sensação de que não, esse é um movimento natural, elemento água, e a sensação da rigidez, né? Aí a gente vai treinar isso no reconhecimento da bolha, quando a bolha surgir, e vai treinar o reconhecimento do aspecto não condicionado. Aí isso seria reconhecer o avô da presença vigilante ou o que ele chama da criança mimada da mente deludida. Por quê? Porque quando aquilo não está ok, o que é que vai fazer? Tu vai largar e vai achar que vai transmigrar, e quando transmigrar aquilo vai. Só que tu pode transmigrar e a mente vai junto, porque a gente vai ver que existem os elementos grosseiros, que é o que está fora, e os elementos sutis, que é o que está dentro. Tá? Então isso aqui já foi uma introdução. Depois ele vai começar. Ele diz assim: muitos santos, esses santos aqui não levam ao pé da letra, são praticantes, tá? Muitos santos disseram que, se você realmente quer praticar, é preciso ficar num só lugar até atingir a iluminação. Então ele está dando a opinião dele sobre isso. Ainda que eu permaneça num só lugar, físico, né, como eles fizeram, a minha mente de fantasia voa pelas 10 direções. Por que ele está falando mente de fantasia? Não, porque se ele está falando que é uma mente de fantasia, ele reconhece que aquilo é uma mente de fantasia. Não é para negar que aquilo está acontecendo. Mas ele reconhece que o quê? Tem a realidade das coisas e tem a realidade dessa mente que ela está criando coisas o tempo todo. O problema é que a gente fica preso ao que foi criado. E o que foi criado nos mantém agora reféns. Aí parece que se mexer nessa coisa agora que foi criada, parece que está mexendo comigo. Esse é o problema. É que a gente agora começa a se descrever como se essa criação fosse a nossa descrição mais profunda. E não é. Não é. Então, ele diz: minha mente voa pelas 10 direções. Acho que talvez os santos estejam julgando com base em sua própria experiência e de acordo com suas próprias faculdades. Porque, para mim, nada funciona se eu não posso atrair meu ego de águia para a jaula do samadhi, por meio da concentração. Então, esse aqui já é profundo, porque ele está dizendo o quê? Que eu tenho a concentração, eu estou concentrado, ok. Mas agora eu preciso de samadhi, que é o quê? Samadhi são estados de lucidez que a pessoa tem. Então ele diz que o ego, ele voa como uma águia, né? Então, uma águia voa alto, voa, né? Caramba, uma águia voando. Mas ele diz que é justamente porque essa águia está voando que ele pode treinar a prática dele. E ele diz que a prática dele tem concentração, dhyana, e tem samadhi. Ou seja, no momento que a mente se mexeu, esse movimento da mente que se mexe é justo porque ela se move que ele é capaz de jogar lucidez ali dentro.
Aí ele já está dando um ensinamento direto aqui, que é chamata. Ou seja, eu preciso de chamata para poder recuar um pouco da águia, porque toda vez que a águia aparece no céu, eu já estou sendo arrastado. Aí eu preciso recuar para que quando a águia passar, eu observe que a águia está passando, mas eu não embarco junto. Aí eu tenho samadhi, ou seja, eu tenho lucidez, eu tenho como jogar e entender essa mente que está se movimentando como uma mente que se movimenta. É diferente de dizer eu sou e por aí vai. Agora a pessoa tem essa consciência dessa mente que está se movimentando. Na nossa linguagem, ela começa a ter consciência das identidades. Ela começa a dizer, olha, essa identidade eu não tinha visto antes. Esse é o modo de trabalhar no cotidiano, como ele está dizendo aqui. Então, precisa de concentração, porque sem concentração a nossa atenção ela vai voar de um lado para o outro. Aí eu queria fazer um paralelo que pessoal, toda vez que a gente fala de atenção plena, as pessoas me mandam textos, eu acho muito interessante como tem um marketing fuleiro que é de... Parece que a gente não tem atenção plena. Então vou fazer o seguinte, vamos supor que a gente resolveu ir passear na Paulista. Aí, pô, vamos tomar aquele cafezinho maroto, né? Vamos lá, vamos. Aí na hora que eu levantar a mão, que pedir pro camarada dizer, camarada, traz um cafezinho. O camarada só vai trazer o cafezinho, pessoal, porque ele tem atenção plena. Caso contrário, o cafezinho não vai chegar até mim. Agora, o que é que acontece? Essa atenção plena, ela dura segundos, minutos. E como a nossa mente ela tem essa questão da águia, né? Ou seja, ela é muito criativa, em geral a gente fica preso ao aspecto da criação e esquece que somos os criadores. Então eu prefiro já começar daí, que a gente tem já atenção plena. Agora, a nossa atenção plena, por uma questão de hábito, né? Por uma questão de educação, a gente está usando a nossa atenção plena para outras coisas que não a lucidez. Então, a gente, quando for lá no supermercado, que vai passar o cartão, que o camarada diz, ou a guria diz, olha, débito ou crédito? Eu só consigo fazer essa operação porque a pessoa tem atenção plena. Porque se eu disser crédito e a pessoa dizer, olha, quando foi o jogo do esporte? Perdeu. Eu não consigo fechar a operação. Então, eu acho importante falar sobre isso porque eu tenho uma tendência a dizer, pessoal, a gente vai começar primeiro pela questão já de um oferecimento. A gente não vai, eu não tenho eu não tenho tendência a começar pela dor, sabe? De dizer, olha, eu não tenho atenção plena. Não, você tem sim. Você tem. Você só não sabe que você tem. Eu tenho a tendência a já começar por aí. Eu boto a pessoa para cima, né? E aí eu vou ajudar ela a como ela fazer. Por exemplo, eu só consigo descer as escadas para jogar o lixo fora porque eu tenho uma atenção plena. Agora, fica óbvio que durante o trajeto a mente ela não fica muito tempo ali. Ela segue saltitando de um lado para o outro. Aí por isso que quando vamos falar de atenção plena, a pessoa ressalta isso, né? Olha, você não tem, não sei o quê. Não, pô, tem, porque senão como é que tu estaria jogando fora? Como é que tu consegue dar uma descarga? Tu só consegue dar descarga porque tu está com atenção plena. Vamos começar por aí, pessoal. Vamos começar já empoderando e não botando para baixo. Essa parte de botar para baixo a gente já faz, tá? Então eu estou falando disso porque no começo ele falou sobre presença vigilante e agora ele falou sobre concentração. E essa palavrinha mágica que é o samadhi. Para a gente vai dizer o quê? Que é ótimo termos concentração, mas a nossa concentração ela tem sabedoria e compaixão e tem a questão que é traduzido como moralidade, né? Ou seja, é justo porque eu tenho uma atenção plena ao que está acontecendo que eu não vou provocar sofrimento ao outro. Quem gosta dessa abordagem é a Sua Santidade Dalai Lama, tá?
que ele vai dizer quais são os 3 treinamentos em meditação: concentração, sabedoria e compaixão e moralidade. Sem isso, você não está praticando a meditação. Tá? Então, ele vai seguir, ele vai dizer, então é melhor que eu voe nas 10 direções, ainda que eu tenha perdido o costume social e as pessoas me chamem de errante. O que é que ele está dizendo? Ele está tentando usar uma linguagem poética para dizer, olha, algumas pessoas dizem que para você atingir a liberação você precisa só ficar num lugar. Aí o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, não é bem assim. Se você tiver uma prática que lhe permita ter concentração e lucidez, a sua mente que está desatenta, essa mente que está desatenta, ela pode atingir a liberação nas situações. Por isso que ele diz, então, embora eu tenha perdido o costume social, as pessoas me chamem de errante. Né? Aí ele vai dizer, muitos santos também disseram que se você realmente quer praticar, é preciso sempre vagar por lugares incertos. Aí ele agora inverteu. Porque no começo ele diz que é só ficar num lugar, né? Agora ele inverteu. Aí ele diz, ainda que eu vague, como eles disseram, minha mente de fantasia distraída se exaure nas 10 direções. Acho que talvez os santos estejam julgando com base em sua própria experiência e de acordo com suas próprias faculdades. Porque para mim, nada funciona se eu não domo o cavalo selvagem do ego, até o estábulo do samadhi. Então, é melhor que eu fique só num lugar, ainda que eu tenha perdido o costume de cigano e as pessoas me chamem de preguiçoso. Pessoal, isso aqui é um meio hábil para quebrar a rigidez de como que a prática tem que ser. A prática tem que ser como alguém que vai fazer um tratamento. Então é mais ou menos assim. Pessoal, descobri que eu tenho câncer. Ah, Roberto, então você vai ter que fazer quimioterapia. Não necessariamente. Deu para sacar? Esse é Tilly-Norbo. Ele vai pegando a questão da linguagem e ele vai fazendo a gente entrar dentro dessa coisa mais poética, né? Por exemplo, o cigano não fica só num lugar. Então ele vai introduzindo as paisagens para a gente e vai tentando fazer com que a gente não já chegue dizendo, a minha prática é assim. Ele vai tentando trazer a gente para refletir. Ah, olha, quer dizer então que eu posso estar num lugar físico, mas a minha mente ela está... E eu posso estar num lugar físico me movimentando e a minha mente está parada. A questão é, qual é o lugar que eu estou usando para reconhecer o que está acontecendo na minha frente? Aí ele não diz que um é melhor do que a outra. Ele só traz essa linguagem para deixar a pessoa no ar. E agora a pessoa vai ter que parar e dizer, ah tá, olha, que interessante. Vocês já tinham visto essa apresentação que é assim, olha, dependendo de como a mente se apresenta, vai treinar de um jeito. Dependendo de como a mente se apresenta, ela vai treinar de outro. Não tem uma coisa de tipo, vai ser 100% assim. Tá? Daí ele vai seguir. Aí ele vai agora dizer, em vez de realmente praticar o Dharma, muitas vezes falamos em praticar o Dharma. Por que ele está falando isso? Por causa dos parágrafos anteriores. Que é o quê? Ele está dizendo que, para aquelas pessoas que acham que você só vai conseguir atingir a liberação ficando num lugar físico, tem outras coisas que você deveria fazer. Para aquelas pessoas que acham que você só vai atingir a liberação se movimentando para lá e para cá, tem outras coisas que você também deveria fazer. Aí ele vai dizer, muitas vezes apenas falamos em praticar o Dharma. Quanto mais falamos sem praticar, mais perdemos a energia nas palavras e mais o nosso ponto de vista se perde. De acordo com o caminho budista, se somos praticantes verdadeiros, quando rezamos, fazemos oferendas ou praticamos yoga, visualização ou meditação, a essência é sempre o ponto de vista estabelecido e não obscurecido. É melhor lembrar que, para os praticantes, o ponto de vista está além da descrição. O que seria esse ponto de vista? Esse ponto de vista é a base
da experiência. Em encontros anteriores, a gente nomeou isso como a qualidade da experiência que surge no coração. Por quê? Porque não adianta ficar intelectualizando isso. É uma coisa que tu para e tu vê. Então, ele está dizendo que, olha, embora o caminho budista ofereça alguns rituais, ofereça meios hábeis, né, que são formas de trilhar o caminho, o ponto principal é se tu trocou a base de onde tu está operando a mente. Todo esse processo de ritual, visualização, até as meditações, eles são como remédios. Tá? Então a gente entra no caminho budista para poder abandonar o caminho budista no final. Tá? O ponto principal do caminho é que tem o método. Então o método está sendo testado há 2.600 anos e está sendo passado de geração a geração. Né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa está com um problema no coração e ela diz, pô, estou com um problema no coração. Eu acho que seria interessante procurar médicos experientes cardiologistas. Já pensou a pessoa, opa, eu quero me operar com Joãozinho. Que legal, Joãozinho. Qual é a sua experiência com cardiologia? Ah, eu fiz um curso de EAD. Pode ser, né, pessoal? Vocês operariam o coração de vocês com alguém que fez um curso de EAD? Eu não. Jamais. Por quê? Porque no curso de EAD tu não tem a experiência, tu não tem trocas com outras pessoas, tu não tem isso, né? Tu tá auto-absorto o tempo todo, né? É tu e tu ali o tempo todo. Agora, provavelmente se Joãozinho tivesse uma equipe e ele tivesse conversando com outras pessoas, a gente poderia conversar, tá? Mas se só o Joãozinho chegasse assim, não, eu fiz um curso de EAD sobre cardiologia e eu acho que eu tô apto a operar, assim, trocar uma válvula do coração. Ah, tá. Beleza, Joãozinho, acho que a gente vai conversando, mas não vai dar para seguir, não. Então, por que a gente está falando disso? Porque ele vai dizer, certa vez havia um bando de aves migrando para o sul. Seu líder disse a ela, não façam som algum, ou seremos mortos pelos seres humanos. Então, todas as aves começaram a falar, não façam som algum, não façam som algum, não façam som algum, até não haver mais silêncio algum no céu. Mesmo que não haja necessidade alguma de usar palavras para descrever a realização, ainda assim, cada vez mais as palavras surgem para descrever a mente sem descrição. Aí, por que ele vai falar isso? Porque ele vai dizer assim, em geral, as palavras elas vão ser usadas para indicar o caminho. Mas a experiência de dentro, tu vai ter que ver aquilo surgir. É mais ou menos como dizer, olha, vamos viajar. Como é que foi a viagem? Tu está usando palavras para descrever. Mas as palavras não vão descrever exatamente como foi que tu se sentiu ali dentro. Porque as palavras são ambíguas. Aí quando ele fala em realização, realização é o quê? Caiu a ficha do ensinamento. Tu não precisa de textos, tu não precisa de anotações. Tu pisca o olho e aquilo está lá. Isso é realização. Aí, o ponto é, ele está tentando mostrar que o caminho, ele é útil, mas no final ele precisa ser abandonado. Tá? É isso que ele está tentando mostrar aqui. Depois, ele vai falar sobre os exercícios de yoga e uma parte que é de aprofundamento, que é como os yogis fazem para purificar os elementos. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou entrar no parágrafo posterior, que ele diz assim, exercícios de yoga, tá? Podem ajudar uma pessoa com um corpo desconfortável e mal proporcionado.
Eu diria mais, eu diria, pessoal, se possível, tentem fazer algum tipo de atividade física. Eu estou devendo isso, eu não estou conseguindo parar para fazer. Mas eu lembro que ajudava bastante. E aqui ele está enfatizando a yoga, tá? Aí ele vai dizer o que acontece. Aí ele vai dizer, porque os elementos grosseiros, pesados e visíveis são a fonte dessas qualidades. A pessoa que acredita em e depende dos elementos sutis, invisíveis e leve, pode temporariamente atingir um corpo confortável e bem proporcionado nessa vida atual. Porque o que acontece? Os elementos grosseiros, os elementos sutis. Pode ver, pessoal. Às vezes você está andando e isso a gente pode ver na nossa percepção e pode ver na percepção das outras pessoas, porque é coemergente, né? Então eu só consigo localizar no outro aquilo que eu também já tenho dentro. Tá? Aí o que acontece? Às vezes está pesado, está tenso. O que é estar tenso? Rigidez. Para essa rigidez ficar, digamos assim, enraizada, né? Para essa rigidez poder ficar ali por muito tempo, a pessoa está extrapolando o equilíbrio sutil dos elementos. É isso que ele está tentando dizer. Aí tem o outro lado, que é o quê? O elemento água, por exemplo. Às vezes, o elemento água, o que é que pode acontecer? Isso aqui é uma garrafa, né? Aí tem água. Então a água, ela pode ser tão adaptável e ficar confortável que é assim, a situação não tá legal e a água continua lá, pô. Aí aquilo não tá confortável, mas a pessoa está estagnada naquela situação. É mais ou menos assim, olha, você precisa pedir demissão desse trabalho. E a pessoa ela fica meio, tá, eu vou ver. Porque a água tem essa questão, né? Ela vai se adaptando, aí, pois é, mas às vezes a água ela vai ficar parada ali e é ruim para ela ficar parada, né? Água parada apodrece, né, pessoal? Aí vocês vão ver que em vez de o corpo ele apresentar uma rigidez, que seria o excesso, né, elementar, é como se a pessoa ela ficasse meio que as coisas estão acontecendo ao redor dela e ela não consegue acompanhar. Porque é como se fosse um excesso tão de conforto que chega a beirar uma preguiça em poder acompanhar aquilo. Aí tem um outro movimento, que é como se fosse um comportamento. A gente vai ver como se fosse um comportamento, porque é grosseiro. Mas na verdade é tudo os elementos sutis. Que é como se fosse uma coisa meio furacão, passando assim. Incendiando tudo. Né? Furacão não, como se fosse um incêndio, assim, chegando nos lugares. Assim. E parece aquele demônio da Tasmania. Tinha um desenho que era o demônio da Tasmania, que sai movendo tudo. Ou seja, o elemento fogo está em desequilíbrio. Aí a gente está falando assim, por quê? Porque é mais fácil de localizar. Mas sempre lembrando que os 5 elementos eles são como faces de um diamante, tá? Eles não se separam. Aí tem o elemento ar, que às vezes é o quê? Não tem essa coisa de realização do elemento fogo, né? Que vai expandindo, 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 né? Aí tem que ter cuidado que expande tanto que acaba queimando quem está ao redor, né? Uma coisa meio colérico, assim, tipo, vai expandindo, 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 aquilo queima. Aí tem também o elemento ar, que é o quê? Não chega a queimar como o fogo, mas é tanta expansão, 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 que não toma uma direção para onde seguir. Aí por que eu estou falando disso? Porque isso seria o quê? Que os elementos grosseiros eles estão mais visíveis. Então, para ser bem mais direto, se a gente for para uma cidade grande, uma capital, os elementos ar e fogo eles estão em desequilíbrio o tempo todo. Tá todo mundo assim, ó, se movendo para lá e para cá, muito rápido. Uma das características de que o elemento fogo está em desequilíbrio é a indiferença ao que está acontecendo, né? Porque o fogo ele quer se expandir. E como é que o fogo se expande? Com quanto mais coisa tu botar dentro do fogo, ele vai se expandir. A menos que seja terra e água, né?
Aí ele vai. E a questão de que parece que tem que ter coisa nova para fazer o tempo todo. Se não tiver coisa nova, aquilo não anda. Aí aquilo vai, digamos assim, aquilo vai ecoar na forma como a pessoa está moldando o corpo dela. Aí o que é que ela está dizendo? Que se a pessoa tiver consciência disso a nível sutil, ótimo. Aí ela agora tem consciência a nível disso e ela vai fazendo o quê? Vai tomando consciência de modo que ela equilibre os elementos. Em geral, a gente não tem essa consciência. Aí o que é que vai acontecer? Ele sugere que a gente faça exercícios de yoga. Como a gente não tem essa coisa de dizer, faça só yoga, em geral, se possível, pratique algum tipo de atividade física, porque vai ajudar a, a localizar mais rápido. Por exemplo, a pessoa vai caminhar, fica claro se ela está tensa. A pessoa vai caminhar, fica claro se ela está, tipo, um excesso de água, né? Não sai do lugar, assim, e tal. A pessoa vai caminhar e fica claro se ela está acelerando muito a coisa do fogo. E por aí vai, tá? Aí ele vai dizer, quando o praticante de yoga purifica os elementos grosseiros, ou seja, aquilo que é visível, os elementos sutis no corpo se tornam visíveis. Por exemplo, pessoal, a gente está andando, aí está andando de bicicleta, tac, 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 tac. Tem uma hora que vai dar cãibra. Se tu começar a perceber isso e treinar o elemento água, a cãibra vai seguir, beleza? Mas tu vai ver que tu não precisa reagir de modo automático logo. Dá para tu ficar um pouquinho ali. Porque reagir de modo automático seria tu enrijecer a situação. Quando tu enrijece a situação, quer dizer que tu está contra a situação. Aí dá para ir praticando os elementos enquanto você está fazendo o dia a dia. Tá? Agora, é óbvio que como é que eu posso dizer, a precisão e a agudez, né? Assim, a assertividade quanto ao que está acontecendo, ela vai ser aprimorada dentro de um contexto onde tu consegue localizar mais rápido e equilibrar isso, né, sem se distrair tanto. Por que eu estou falando dessas coisas? Para a gente não se fixar achando que os elementos só podem ser localizados na meditação. Por outro lado, como ele mesmo traz, se a gente só achar que vai praticar os 5 elementos no dia a dia, isso vai ficar capenga. Mas dá para fazer dos dois lados, tá? Então, o que acontece? Quando o praticante de yoga purifica os elementos grosseiros, os elementos sutis no corpo se tornam visíveis. Mas, se ele apenas tem fé nos elementos grosseiros e sutis de seu próprio corpo, e não na vasta essência secreta que permeia tudo, seu ponto de vista é limitado. E uma vez que o benefício desse exercício se limita a seu próprio corpo, ele nunca atingirá o corpo da deidade de sabedoria. O que é isso? É que é assim, é como se a pessoa ela vai, e daqui a pouco ela fixou. Ela diz, já entendi. Aí ela não consegue ultrapassar a questão da fixação à identidade. Aí ela não consegue entender isso que ele está chamando de a deidade de sabedoria. A deidade de sabedoria é tu colocar, tu vê a mandala operando na nossa linguagem, tá? Tu vê a mandala de Prajnaparamita. Puf, é aquilo, tu vê. Pá. Daí, por que ele está falando isso? Porque ele está querendo mostrar que a gente está utilizando o tempo todo os 5 elementos. Só que se tu tentar usar os 5 elementos de forma que aquilo só fique autocentrado, aquilo só vai te levar até um determinado lugar. E o que é que a gente quer? A gente quer avançar desse determinado lugar. Porque, no fundo, os 5 elementos não são de alguém, pessoal. Não, eu acho que hoje eu estou muito terra. A outra pessoa também, eu também. Mas a minha terra pesa 1 quilo. Perdeu. Não é isso, pessoal. Por quê? Porque o elemento terra não é o elemento terra de alguém. É uma simbologia para indicar um estado sutil da mente.
Aí ele vai seguir, tá? Nesse capítulo, fazendo sempre esse paralelo. Grosseiro, sutil, grosseiro, sutil, grosseiro, sutil. E, de novo, intuitivamente a gente vê, né? Às vezes a gente tá passando nos lugares, aí você vê, pô, fulano tá um pouco tenso. Aí você vai lá e diz o quê? Relaxa. Ou o que é que você tá pedindo pra pessoa? Olha, você tem como acionar aí um pouquinho o elemento água. Aí, se a pessoa não consegue fazer isso, o que é que a gente diz? Olha, vai tomar um banho um pouco para relaxar. Aí tu tá acionando o elemento água externo, que seria o elemento água grosseiro. Aí não é que a pessoa relaxa. O que é que ele está tentando apontar? Ele está tentando apontar com a emergência, ou seja, que tu pode apresentar o elemento externo grosseiro, mas se a pessoa não localizar o elemento sutil, ela não consegue destravar. Então, nesse momento, a gente está apresentando o elemento externo, o elemento interno. Eu sempre gosto de falar dos 5 elementos, essa questão do elemento grosseiro, quando eu vou... Quer dizer, agora não mais, né? Mas tinha uma época que eu ia na academia, assim. E aí eu tive um treinador, assim, que ele era muito fogo. Só que na academia eu não vou ser fogo. Eu vou ter a tendência a ser uma coisa meio terra, assim, que é, vou fazer tal atividade, terminou, vou para outra, terminou, vou para outra. E aí ele ficava no pé do ouvido, assim, vamos, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu disse, velho, não vai funcionar dessa forma comigo, não. Aí ele parou assim, aí, desculpe e tal, não sei o que. Não vai funcionar. Se eu precisar da tua ajuda, eu vou chegar em ti, é melhor. Mas essa coisa de ficar gritando e ficar não sei o que, nessa coisa meio fogo, assim. Aí acabou que a gente ficou brother. Aí o que acontece? Outras pessoas não, né? Outras pessoas vão dizer, caramba, que coisa massa, essa energia, essa não sei o quê. Então é bacana também a gente ir conhecendo isso para a gente poder, às vezes, informar para o outro, olha, vamos, a gente está junto aqui, a gente não está aqui para ficar, né? E vamos andar, para mim fica legal dessa forma, e para tu? Aí outra pessoa, pô, aí andou, aí foi legal. Por que eu estou falando disso? Porque quando fica várias pessoas, é natural que fique evidente quais são os elementos grosseiros que estão em equilíbrio e que estão em desequilíbrio também. Tá claro isso, pessoal? Tá dando para sacar que é só uma questão de adaptação da linguagem, mas intuitivamente a gente já tem, porque os 5 elementos são a essência dos seres. Agora a gente perdeu isso. A gente fica achando que as coisas se dão porque a gente tem uma explicação científica que foi baseada numa referência bibliográfica, não sei o quê. Aquilo funciona, mas a coisa mesmo são os 5 elementos. Aí a gente fica caladinho e vai fazendo o nosso, né? Esse é que é o ponto. Aí o que acontece? Ele diz, mesmo sem acreditar no potencial da sabedoria secreta dos elementos, alguns ginastas que praticaram yoga, ao tornar seus corpos mais leves, mostraram ser capazes de encontrar os elementos sutis nos elementos grosseiros. O que é isso, pessoal? Não sei se vocês já foram numa aula de dança. Quando você vai numa aula de dança, fica evidente lá que tu não consegue se movimentar porque tem algum elemento grosseiro teu que está fora do lugar. Em geral, vai ser um tensionamento que é, eu estou certo ou eu estou errado? Será que eu estou no compasso ou eu não estou? Aí é justamente esse ponto que está impedindo tu de poder entrar na dança. É justamente essa autorreferência, ou seja, vamos dançar, vamos. Aí tá tão ali que não consegue. Aí, em geral, o que é que vai acontecer? Vai vir um professor ou uma professora que, de algum modo, se sente mais relaxado e, por incrível que pareça, quanto mais relaxado, mais seguro, né? E, naturalmente, tentativa e erro, anos de experiência e por aí vai, aí consegue te conduzir. Aí, daqui a pouco, não é que tu tá ali também? Aí, foi. Isso seria o quê? Seria uma troca de paisagem, né? Isso não é liberação ainda.
Mas isso é útil, né? Que é um meio hábil. Ou seja, o elemento grosseiro, que é o que tu tá vendo, ele não é rígido, mas a gente enrijece. É isso que eu estou querendo mostrar. Quanto mais rápido, eu vou tirar o nome rápido. Quanto mais, quanto mais a gente treinar e reconhecer isso, mais a gente vai poder equilibrar os elementos e dançar com o que está acontecendo. E uma coisa também que pode acontecer é alguém está te convidando para dançar e tu dizer não, obrigado. Mas é um não obrigado lúcido. Tá? Então vamos voltar. Ele diz: por meio de suas atividades, esses ginastas automaticamente revelam sua resistência e as capacidades vitais que existem de forma latente dentro deles e que surgem da natureza original de seus elementos. Ao aperfeiçoar seus corpos pelos elementos mais leves, eles competem e fazem jogos com outros corpos de elementos leves, em frente a espectadores de elementos grosseiros, que os assistem com os olhos de elementos grosseiros e lhes concedem medalhas de elementos grosseiros. E com isso querendo dizer, muito obrigado por me deixar ver seus elementos mais leves. Galera, parece complicado, mas não é. O que ele está querendo dizer? Quando a gente está numa plateia em geral, a gente está muito tenso e a gente está querendo muito que algo aconteça fora. Esse desejar que algo aconteça fora é isso que ele está chamando de elementos grosseiros. Aí, o que está se movimentando na nossa frente só está se movimentando porque os elementos estão dançando dentro daquele artista, dentro daquele ginasta e por aí vai. É por isso que, por exemplo, a gente vai num show de uma banda e a gente fica assim, uau, né? Algo desse artista me tocou. Não é algo desse artista que te tocou, pô. Os elementos que estão ali dançando, tu também tem aquilo, né? E aí o que acontece? Tu dança junto com aquilo. E aí é como se tu dissesse o quê? Eu quero te agradecer de volta e por aí vai. Como isso não é muito claro pra gente, a gente diz o quê? Caramba, tá vendo? Bem que aquele atleta merecia uma medalha de ouro. Bem que aquele atleta merecia aquela medalha de ouro. Ou seja, na nossa percepção, a gente só está vendo um elemento grosseiro, que é merecer o resultado daquilo. O que ele está tentando dizer é que essa sensação de que eu tenho que dizer assim, nossa, você merece isso de fato, isso só se dá porque, de alguma forma, nossos elementos sutis, eles estão sendo tocados por aquele movimento. Tá claro isso, galera? Ou tá muito abstrato? Porque basicamente é assim que funcionam as Olimpíadas. O que é a movimentação? É a dança mágica dos elementos naquele ginasta. Ou naquela ginasta, ou na equipe de vôlei, ou na equipe de futebol, qualquer coisa. Né? E aí tu fica fisgado com aquilo, mas na verdade o ficar fisgado são os elementos sutis que estão se movendo. Aí a pessoa não vê isso. Aí o que é que ela dá? Um elemento grosseiro. Pessoal, se a pessoa souber disso aqui, a economia entra em falência, né? Porque a economia nada mais é do que fazer a energia sutil girar em busca de energia grosseira. Como isso é infinito, tu não consegue uma satisfação em busca, tu não consegue uma satisfação final e duradoura se tu só se nutrir de energia de elemento grosseiro. Eu não lembro como é o nome disso, mas nos Estados Unidos, eu vi isso nos Estados Unidos, tá? Eu não sei se tem aqui no Brasil. Tem uma coisa que é como se fossem pessoas que são acumuladoras. Então, as casas dessas pessoas, nossa, você entra assim, né? E pá! E é mais ou menos assim, não mexe em nada, né? Porque se mexer em alguma coisa, está mexendo comigo. Ou seja, para isso acontecer no aspecto grosseiro, tem alguma coisa no aspecto sutil que a pessoa não está vendo. Porque a ideia
não é assim. Existe o aspecto grosseiro e eu não quero me envolver com o aspecto grosseiro. Não é isso. A ideia é que esse envolvimento ele seja visto de forma lúcida, de forma leve, de forma que não provoque sofrimento. E aí é bonito essa forma do Tino Enorbo trazer, porque ele basicamente está dizendo, por exemplo, como é que funcionam os jogos de futebol, pô. Porque como é que pode uma pessoa ficar parada, não sei quanto, 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, para ficar vendo um bocado de gente se movendo de lá para cá, atrás de uma bolinha. Ele está descrevendo isso aqui, ó. E a sensação de sim, né? Pode ver, quando você comemora um gol, aquela sensação de segurança que vem da movimentação dos elementos internos dos jogadores, né? Então ele está dizendo o tempo todo, olha, as daquinas estão dançando na tua frente. Tu tá vendo isso? É isso. Domingo agora, o que é que a gente quer? A gente quer que os elementos internos dos futuros presidentes batam com os nossos elementos para a gente dizer, sim, um elemento grosseiro. Aí vai dar problema isso aí, não vai não? É isso. É isso que ele está tentando mostrar. Como isso não é uma coisa que a gente diz, olha, mas eu quero que você prove isso. Eu quero que você faça uma equação matemática para provar isso. Não vai ser assim. É uma contemplação. Por exemplo, da próxima vez que a gente for assistir o jogo, ou a gente for assistir um filme, ou a gente for ver uma obra de arte, ou a gente for... qualquer coisa que a gente for fazer que se relacione com coisas fora, que a gente veja como é que os elementos grosseiros e os elementos sutis estão se relacionando. Isso é uma contemplação. Por isso que, aparentemente, esse livro fica um pouco abstrato, mas não é. É porque ele só está falando de contemplação o tempo todo. Tá? Então, seria bacana, não é? Então, olha, muito obrigado por me deixar ver esses elementos leves. Né? Ou seja, essa movimentação só está para lá e para cá porque você está movimentando esses elementos leves. Uma bailarina, não é? Eu acho que seria bacana depois a pessoa treinar os 5 elementos, fazer prática de meditação, tal, não sei o que, papapá, e depois pegar aspectos de artes em geral. Porque ela vai ver que o elemento que está sendo produzido como grosseiro nada mais é do que um espelho dos elementos que estão sendo produzidos internamente. Os tibetanos fazem isso, né, direto. A gente, por uma questão de fixação, a gente está muito fissurado numa coisa elemento ar, elemento fogo, resultados, galgar postos e por aí vai. Aí esquece dessas coisas, né? Pode ver, tanto é que tu anda nas cidades grandes, é feio, pessoal. Desculpa aí que se tem algum arquiteto aqui, mas é feio, não é bonito assim. É umas coisas meio cinza, desproporcional, assim. Aí aquilo altera os elementos internos também. É isso assim. Então vale a pena também pegar essa parte, tá? Então vamos seguir. Ele diz: para quem está chegando hoje, eu acho que o Brenner, né? Fica à vontade para fazer perguntas ou pelo chat ou para falar mesmo, tá? Olha, Roberto, esse trecho aqui, é isso que você está querendo dizer, né? Fica à vontade, é uma conversa, tá? Então ele diz: praticantes budistas que acreditam no fenômeno da deidade compreendem que esses são leves, invisíveis, desobstruídos e que podem miraculosamente aparecer em qualquer lugar, porque permeiam tudo. Isso que ele está querendo dizer é assim, ó, a lucidez ela não precisa de um acionador. Tu só precisa reconhecer. Por exemplo, a gente não vai, por exemplo, acionar um botão e a mandala vai surgir. Na verdade, com chamata ou chamata, né, vamos falar assim, chamata, porque fica internacional, aí chama mais atenção. Se for chamata, aí pá, não é legal. Então, com chamata, a gente vai entender que a gente está o tempo todo buscando um acionador para fazer nossa energia surgir. Aqui é o contrário. Tá?
Então, devido a isso, reconhecem o potencial secreto da sabedoria dos elementos em seus próprios corpos e praticam com visualização sadhana e mudra. Eles visualizam os fenômenos da deidade de essência pura com o fim de subjugar seus elementos grosseiros, impuros e permitir, que a essência secreta de seus elementos se manifeste. Como resultado, o corpo dessa vida atual se torna bem proporcionado e confortável. Ou seja, se a galera descobrir que meditar com os 5 elementos é melhor do que academia, os budistas vão sofrer processo. Né? E o corpo de depois dessa vida se torna um corpo de deidade e sabedoria. O que é isso aqui? O que ele está tentando dizer? Que, por exemplo, na nossa linguagem, se tu quiser promover saúde, tu senta e vai praticar shamatha com os 5 elementos. Por quê? Porque tu tá lá praticando shamatha com os 5 elementos, aí é como se fosse um sonar, pessoal. Tipo, tu vai praticando os elementos e daqui a pouco é como se o teu corpo ele respondesse, porque o teu corpo também tem os 5 elementos. Aí tu mesmo vai ver, aqui está precisando de um ajuste no elemento água. Aí tu faz o elemento água aparecer. Aí tu vai ver, pá, tá sem ânimo aqui. Eu vou tomar um café ou um Guaraná do Amazonas. Tchum. Tem Guaraná do Amazonas fácil aqui em São Paulo? Não sei se tem. Em Recife, tu virou a esquina, tem Guaraná do Amazonas. Aí tu toma um Guaraná do Amazonas e vai malhar. Parece que tu tá em 280 volts. Aí, elemento fogo, né? Aqui é outra coisa. Aqui é sentou em meditação e faz os elementos surgirem. Por exemplo, um dos efeitos colaterais de shamatha impura, a primeirinha, tá? É que a pessoa ela se sente tão relaxada que ela tem uma sensação de paz. Só o shamatha impura. Imagina o resto, o que é que acontece. E você vê o semblante dela assim, que é um semblante mais calmo. Um semblante que está atento. Só para fazer shamatha com os 5 elementos, tá? Ou seja, o corpo se torna bem proporcionado. Por quê? Porque o que é um corpo desproporcional? É que alguns elementos estão em desequilíbrio. Por exemplo, eu lembro disso aí. Aí a gente vai fazer retiro. Eu estou incentivando vocês aqui. A gente vai fazer retiro junto. Aí tá sentado. Pá. Aí, pá. Aí começa, né? Terra, água, fogo, pá. Aí basta uma distraçãozinha, aí tchum. Ah, porque tem aquele não sei o que para pagar e tem não sei o que depois vai não sei o que. E pá, 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 pá. Aí o corpo vai fazendo isso aqui, ó. Aí tu volta. De novo. Aí tu tá treinando numa condição favorável, porque quando tu levantar, aquilo fica mais favorável para reconhecer. Por exemplo, quando tu pede para as pessoas sentarem. Eu conduzi, né? Eu não lembro se foi 3 ou foi 4 anos. Enfim, eu conduzi muitos encontros de meditação lá em Recife. Então as pessoas que chegavam, elas chegavam num primeiro contato. Ficava óbvio que tudo que funcionava para elas era da altura do tórax para cima. Elas não sabiam o que acontecia com o corpo delas como um todo. Poucas pessoas faziam isso de primeira. Em geral, eram pessoas que tinham algum contato com o corpo. Faziam exercício físico. Teve uma bailarina que teve assim também. Mas o resto, né, era da altura do tórax para cima. E aí eu lembro que quando tu pedia para eles para fazer shamatha, né, 5 elementos, poxa, a galera se sentia tão relaxada, que eles diziam, isso é impossível. Eu dizia, não, pô, é possível, só que tu precisa entender que isso tá aí.
Então tem isso também, por exemplo, nessa coisa de produtividade e tal, não sei o quê, a gente praticamente só está respirando do tórax para cima, né? A gente não está respirando com o corpo todo. Aí isso são coisas que vai ficando claro quando a gente senta para meditar com os elementos. Então, corpo parado, estável, elemento terra. Elemento água, relaxamento, fluidez. Elemento fogo, a vitalidade, né? Elemento ar, a expansão. E o elemento éter é o brilho no olho, com a lucidez junto. Aí isso é de forma autônoma. E tem dentro das bolhas também. Aí a gente vai conversando sobre essas coisas, tá? Em cima desse ponto. Aí vai dizer, ó, que com o tempo, ou seja, depois dessa vida, o corpo de deidade de sabedoria, ou seja, a própria lucidez aparece, né? Deidade de sabedoria a gente vê assim, a lucidez apareceu. Aí ele diz, esses praticantes não recebem uma medalha de elementos grosseiros de uma plateia de elementos grosseiros. O que é que ele está tentando traduzir? É que tu vai praticar e tu não deveria depender da plateia que está ali, né? O que é a plateia de elemento grosseiro? É, nossa, que praticante, aí deixa eu te dar algo para não sei o quê. Se isso acontecer, massa, agradece. Mas tu não deveria achar que isso é que é a fonte de refúgio. Então, em geral, praticantes não ganham medalhas. É isso, né? Eles se movem e se movem, é isso. Aí diz, a pessoa vai dizer, pô, mas se eu não ganho medalha, eu não ganho aplauso, o que que eu ganho então? Aí ele vai dizer, sua única recompensa é o louvor de sabedoria e a chuva de flores de luz que Budas, Bodhisattvas, santos e todas as pessoas sábias fazem cair sobre eles. Porque seu fenômeno de deidade de sabedoria segue por toda parte desobstruidamente, para o benefício de todos. O que é isso, pessoal? É que assim, diante dos olhos de Sansara, a gente está com a mesma face. A pessoa está lá, chamada. Eu vou fazer uma cara mais engraçada, né? A pessoa está lá, chamada. Aí está lá, praticando em meio às aparências do dia a dia. Aí está lá, praticando bodhicitta, né? Praticando a lucidez, Prajnaparamita. Aí quem está fora não tem como reconhecer, porque não vai ter um aspecto grosseiro que indique a lucidez. A lucidez acontece dentro. O que pode acontecer é que a gente sente assim, por exemplo, acho que Emily Raio estava lá, pô, diz aí, a gente chega perto de uma Tenzin Palmo, parece que a gente vai explodir assim, porque a realização dela, né, tu olha para ela assim, pá. Tenzin Palmo teve aqui no Brasil, né, se você vai chegando perto dela e ela não tem nada, pessoal. Que humildade assim, né? Ela é uma monja careca, com um olhão azul assim, mas ela te olha no olho e tu, pá. Ou seja, os elementos sutis dela, como tu também tem aquilo, tu se sente tocado. Precisa falar daí, sabe? Porque é muito fácil, pela nossa cultura e pela nossa educação, a gente começar com uma coisa de um fantasma faminto, que é, eu estou em falta, eu não tenho isso. Quem tem são os mestres, e não sei o que, não sei o que lá. Porque a gente foi educado assim. É como se fosse a cultura da falta, da mente de escassez. E não é, o que ele está dizendo é o quê? Pô, tu olha e tu só reconhece porque tu tem aquilo dentro. Se não tiver aquilo dentro, aquilo não vai. Então, isso precisa ficar claro, que externamente não tem como tu saber como que tá. A menos que tu converse com alguém que já está há mais tempo e tu vai como se fosse um diapasão. A pessoa vai tocando lá as cordas do violão e tem um diapasão. Aí tu vai afinando e bateu. Ó, a mesma sintonia. Mas não é assim que tem uma sintonia aqui e o outro está lá fora. Não.
é que aquilo tu já tem já, tu só precisa localizar. Aí ele vai seguir. Se queremos atingir a fala da deidade de sabedoria, precisamos purificar nossos elementos grosseiros e sutis. De novo, o que é que ele vai falar? Ele está começando a falar de quê? De meditação. Só que o jeito do Tinley Norbo fazer isso é um jeito diferente. Ele não vai dizer assim, tópico 1, meditação. Ele está começando a falar de meditação por quê? Porque primeiro ele falou do corpo. Agora ele vai falar da fala. Depois ele vai falar da mente. O que é atingir a fala da deidade de sabedoria com os elementos grosseiros e sutis? Não é que a gente vai receber um repertório, os 20 maiores sucessos da deidade de sabedoria, e vai cantar aquilo. É o quê? É que quando tu olha para as aparências, em vez de tu embarcar na flutuação de energia, tu olha e tu fala o Dharma. Tu fala o Dharma. Tá? Aí ele vai falar o que acontece. Ele vai dizer exercício de respiração, vai dizer os elementos e por aí vai. Tá? Depois ele vai falar da fala sutil e da fala secreta, que na verdade não tem uma fala, não tem palavras dentro. É o que está descrito nos versos iniciais de Prajna Paramita: inconcebível, inexprimível, não nascida, incessante por natureza ao céu. Aí depois ele vai falar como que surge a fala comum. Essa parte é interessante, porque ele diz assim, que, página 162, ele diz: por que nos separamos da essência pura dos elementos, que está contida na mente não dualista, ou seja, mente não dualista, os 5 elementos em equilíbrio. Continuamos a dividir os elementos, os tornando cada vez mais grosseiros. Ou seja, ele vai ficando mais rígido, mais inconsciente, digamos assim, de que esse potencial dos 5 elementos ele está sempre disponível. Então, quando nossos elementos internos e externos estão subdivididos por tantas vezes que as divisões não podem mais apreender e se conectar umas às outras, a nossa fala se torna pouco confiável. O que é isso? É mais ou menos assim. Isso tinha bastante, eu lembro de ter bastante quando a gente ia fazer o que era chamado de stand-up meeting, que eram as reuniões em pé. Então tá todo mundo produzindo tanto para lá e para cá que tu não pode perder tempo. Então tu tinha que falar o que está acontecendo, mas aquilo não era uma reunião tão apressada que aquilo gerava mais dúvida do que conexão. Então é isso que ele está falando, ó, que quando a gente sente que a fala, seja a nossa fala ou a fala de outra pessoa, em vez de gerar conexão, ela está gerando mais dúvida do que conexão, é que os elementos estão desequilibrados. Se os elementos estão desequilibrados, significa que tem alguma coisa dentro da pessoa que precisa ser purificada. Por exemplo, a gente está em época de eleição. Eu acho que tem algumas falas que a gente está escutando por aí que não geram conexão. Aí o que é que ele está dizendo? Em vez de a gente dizer, olha, você é uma pessoa boa, olha, você é uma pessoa ruim, a gente tenta olhar os 5 elementos internos. Porque a gente vai tentar olhar os elementos externos. Ou seja, essa fala não está fazendo sentido, essa fala não isso, essa fala não sei o quê. Tá? Aí ele vai dizer, como resultado, quando elementos do objeto externo surgem, elementos do sujeito interno não estão lá. Aí ele vai fazer um trocadilho agora, que é, quando elementos do sujeito interno surgem, aí diz, e quando ambos surgem, um diminui e se torna menos poderoso que o outro. Dessa forma, tudo o que é dito se torna automaticamente pouco confiável. Ou seja, o que ela está tentando dizer? Que, em geral, quando a gente se encontra, a gente está tentando
na perspectiva usual, tomar refúgio nos elementos grosseiros, que é, ok, vamos nos comunicar e isso vai funcionar, ok. O que ele está dizendo é que, tipo, olha, isso pode acontecer, mas observa. É por isso que pode acontecer de a gente dizer assim, tá conversando com alguém e a pessoa diz, olha, ou então a gente mesmo dizer, né? Por favor, me diga o que eu posso fazer por você. Aí daqui a pouco os elementos flutuou. Aí ela vai dizer, desculpe, mas eu não posso mais lhe ajudar. Aí a pessoa vai dizer, ué, o que é que está acontecendo? Se a gente estiver preso nos elementos grosseiros, ou seja, se a gente estiver preso no resultado de como que aquela conversa deveria andar, a gente vai dizer, poxa, existe eu aqui e o outro agora está contra mim. Se eu olhar os elementos sutis, vai brotar o quê? Compaixão, pessoal. Por quê? Porque se isso está acontecendo, significa que tem alguma coisa de energia dentro da pessoa que está flutuando e ela está presa dentro de algum aspecto dentro das identidades do samsara. Aí tu não tem como dizer assim, essa pessoa é contraditória, por exemplo. Quando a gente diz essa pessoa é contraditória, isso seria o aspecto do elemento grosseiro dentro do samsara. Aí relaxa aí que lá na frente ele vai dizer que beleza, isso também não significa que tu vai aceitar tudo. Não é isso. Mas tá dando para perceber que ele tá pegando uma coisa simples, que é pegar a fala de duas pessoas conversando e ele dizer que, olha, não fica tão, se tu não ficar tão preso no aspecto grosseiro, que é a questão do resultado do que vai acontecer ali. Observa como é que está o aspecto dos elementos internos. Então, se por acaso acontecer isso aqui, tu não tem como condenar. Porque tu vai chegar à seguinte conclusão. Sim, vírgula, isso sempre acontece quando os elementos eles estão em flutuação. Aí, em vez de tu chegar para condenar, em geral vai aparecer um olho que diz, pô, mas o que é que está acontecendo com o outro? E aí tu tem interesse. Galera, no samsara isso não funciona. No samsara eu estou preso a elementos grosseiros. Então é muito simples. Se os resultados não estão andando, quem já trabalhou em empresa de grande porte, né? Se os resultados não estão andando, porque os elementos grosseiros é que são o ponto. O que é os elementos grosseiros? Os resultados. Aí, por incrível que pareça, se tu viu como é que tá isso aqui, assim, não dá para dar garantia, né? Mas eu acho que a pessoa vai ser promovida. Porque já pensou, pessoal? Tu tá no meio de uma reunião de arranca-rabo. Pá, 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 parece filme, parece tiroteio, assim. E tu viu que, pô, aquele diretor lá, os elementos não tão legais, assim. Ele queria falar uma coisa, mas não tá conseguindo falar. Aí no final da reunião tu vai lá falar com essa pessoa. Tu acha que essa pessoa não vai refletir sobre o que está acontecendo, não? Em vez de tu já chegar dizendo, mas você disse que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, em geral, sabe o que vai acontecer? Se a pessoa se sentir mesmo acolhida, ela vai dizer, pô, de fato eu não estava presente na reunião. Porque eu tô com minha filha e ela tá em casa, né? E ela tá com dificuldade na escola, tal, não sei o quê. Aí vai ficar claro que o quê? Que essa alternância na fala nada mais é do que uma borbulha que a pessoa está tendo. E a borbulha nada mais é do que a flutuação de energia. Aí eu queria deixar um espaço aí, 5 minutos, para ver se vocês se fazem sentido para vocês isso que foi falado agora. Ele pegou uma situação bem simples, que é a pessoa disse que poderia fazer algo, e alguma coisa mudou dentro dela e diz, agora eu não posso mais fazer algo. Fez sentido olhar como elementos grosseiros, elementos sutis? Eu queria ouvir um pouco, porque isso aqui pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Comigo, com vocês, com pessoas da rua. E vejam que o ponto é que com os 5 elementos eu acho que é mais fácil de gerar compaixão. Porque o aspecto de condenação, ele não... Tu não... se tá condenando, tem muita terra aqui. Só é soltar um pouquinho aqui, tu vai ver.
Como é que o outro está vendo? Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem perceber exemplos que tenham acontecido? Está muito abstrato? Está prático? Eu queria ouvir um pouco, assim, para ir calibrando, né? Ou se ninguém tiver nada para falar, eu vou falar por aqui porque deu a hora, tá? Mas tá dando para acompanhar. O que é que vocês estão achando da leitura do Silen Norba, assim? Tá? É, não é muito simples, né? Mas eu acho que com os exemplos que você vai trazer e a gente observando na vida, que é a nossa tarefinha, né, de observar, daí eu acho que na próxima semana a gente vai ter bastante coisa para poder compartilhar. Porque também nós não temos o hábito de observar nem a si mesmo, nem aos elementos, como eles surgem ou não. A gente está muito no piloto automático na vida, né? Então, mesmo durante a meditação também a gente pode observar agora isso, né? Assim, estou sentindo dor na coluna, ou está muito rígido, não está, ou eu estou muito irrequieta, é muito fogo, né? Acho que vai ser bem legal. Maravilha. Essas observações elas vão abrir espaço para uma mente que não está dependendo de uma sequência causal para chegar a algo. A sequência causal já é o modulando a energia para chegar num elemento grosseiro. Pelo menos essa parte está claro, galera, de elemento grosseiro, elemento sutil. Eu pensei num exemplo, Roberto, não sei se é válido. Por exemplo, quando a gente gosta de alguém, né? Quando os elementos sutis eles estão batendo, aquela pessoa, do ponto de vista grosseiro, ela é a mesma. Vamos supor, você gosta, você está apaixonado, depois passa um tempo e você não está mais. O que mudou? A parte grosseira é a mesma. O que Uhum, mudou foi o sutil, né? Que o seu sutil não está mais batendo com aquilo. Não é isso? uhum, perfeito. E aí, dentro desse sutil, você pode encontrar, separar daí que elementos, dá para pensar nisso também, né? Com Por certeza. exemplo, se a pessoa tem muito fogo, ela manifesta muito fogo, aquilo começa a te irritar. Então você fala, o seu sutil do fogo não está mais batendo com aquele aspecto grosseiro que a pessoa está manifestando, Uhum. né? Aí a ideia é que o aspecto grosseiro, quando ele seja, se ele for manifestado, a gente não se perturbe com isso. Porque o que se vai se perturbar é o nosso aspecto grosseiro. Aí, para esse aspecto grosseiro aparecer, a gente vai treinar um aspecto sutil. Isso aqui corresponde ao que é chamado ação de poder. Mas não é ação de poder para ir lá quebrar o pescoço do outro, não. A ação de poder que é o quê? O outro, ele não vai ter o poder de me perturbar. E a partir desse lugar que não está perturbado, aí tu faz o que tu tem que fazer. Esse fazer o que tu tem que fazer pode ser colocar um limite, ou esse fazer o que tu tem que fazer pode ser esperar. Só que agora tá dando para sacar que é assim, a pessoa agora ela não tem um roteiro agora do que é que ela vai fazer. Ela confia que dentro da lucidez ela vai fazer o que tem que fazer. Porque ela está treinando isso. Ela está treinando. Ele falou de concentração, samadhi. Aí dessa ação de poder, aí ela vê. Ah, aqui é um momento que é para esperar, que não é para fazer nada. Aqui é um momento que precisa dizer, olha, você está passando do limite. Porque é isso, né? A dança mágica está dançando.
Então, quando esse incômodo começa a surgir, é que algum elemento grosseiro nosso também foi colocado. Aí, o que é que seria esse elemento grosseiro? Algum resultado que a gente está esperando dessa interação dos elementos. Aí a gente vai começando a ver. Quanto mais a gente for praticando chamata e bodhicitta e por aí vai ficando mais fácil reconhecer isso enquanto está acontecendo. Aí vai ficando mais claro que o controle de qualidade da prática não é tanto se a pessoa está fazendo certo ou se está errado, se está avançando ou se não está, mas é o lugar de onde ela está olhando para descrever a experiência. Aí vocês vão ver que tem coisas que vão ser muito fáceis de localizar. Tem outras coisas que vai ser necessário aquilo aparecer para tu dizer, pô, eu não tinha percebido que isso estava aqui. E isso vai ajudar a gente quando a gente for andar no mundo para poder ajudar as outras pessoas também. Vai ficando mais claro a compaixão, sabe? Pessoal, precisa ter cuidado, porque o que eu vou falar pode ser usado para enaltecer a identidade, né? Mas não é isso. Mas olha, o quão precioso é a gente estar podendo se encontrar para conversar sobre essas coisas, que tipo, há 30, 38, sei lá, 40 anos atrás, a gente ia ser chamado de maluco. Provavelmente eu ia ser morto, né? Porque ia ter o AI-5, né? A gente vai se encontrar nos lugares. Ontem mesmo teve jogo de futebol. Eu não lembro de o comentarista falar: pessoal que está na torcida, pessoal que está com elemento terra tenso aí, olha, vai sair gol do Náutico. Eu não lembro do comentarista falar isso. A galera tava tudo assim. E o resultado, o resultado, o resultado. Ou seja, o elemento grosseiro, o elemento grosseiro, o elemento grosseiro. Então é muito precioso a gente ficar falando sobre essas coisas, sabe? Aí o laboratório é a nossa vida. Aí vocês vão vendo aí como é que vai funcionando isso aí. O ponto central seria essa ação de poder, que é localizar os elementos de forma equilibrada, autônoma, de forma que se tu tá nesse lugar que está equilibrado, quando ele desequilibrar, fica mais fácil localizar. Tem uma hora, pessoal, que fica uma coisa meio doida assim. Mas a pessoa agradece que aquilo ficou desequilibrado. Porque se fosse só depender dela para localizar aquilo, ela não ia conseguir. Porque é isso mesmo, o Sansara ele é uma coisa sutil de ser percebido, não é uma coisa rápida de ser localizado, não. Só que ela tá fazendo, a pessoa está fazendo a prática dela certinho, né? Aí ela diz, se aqui pegou, então aqui tinha um lugar que eu não estava vendo. Como se fosse, tinha um joguinho, eu acho que era do campo minado. Aí ela clica ali, aí às vezes pode aparecer a bombinha e pode não aparecer. É tipo isso. Então, espero que esteja fazendo sentido, tá? A gente vai seguir conversando. É, de fato, não é uma coisa que é conversada todo dia, precisa de tempo. Peço para que a gente tenha um pouco de tempo, um pouco de paciência para introduzir essa linguagem no nosso, né? No nosso fluxo mental, né? E aos poucos a gente vai ver o resultado disso. Aos poucos a gente vai ver. Então, vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres das tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lote osum, lote exalin, sasum, chapapel, drod, aladamidra do sungele, show. Tem uma coisa que eu lembrei agora que é assim, pegando esse exemplo da Daniela. Vamos supor que ela localizou esse lugar que travou aí de elemento grosseiro.
Se ela conseguir sacar que é assim, bom, mas eu não sou essa identidade que travou. Esse também seria um ponto bacana também, que é começar a perceber que o que começa a se sentir é, incongruente, né, entre os elementos externos e internos são as identidades. Aí ela vai dizer, ah, tá, olha, essa identidade aqui, nessa configuração assim, assim, assado. Aí ela começa a perceber, assim. Porque o ponto principal é ir percebendo isso para dizer, bom, então se eu não sou as identidades, eu sou? Aí isso aí fica para você responder. Então é isso, pessoal. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para seguir estudando dança mágica, praticando e 7 dias aí para a gente poder praticar, tá? Domingo é dia de praticar. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.